3 com tópico de eletricidade. E vai ser com um professor novo chamado Paulo Vitor. Eu não sei se ele está aí, Paulo Vitor. Se você tiver, abre o microfone aí. Tô aqui, tô aqui. Então, pode chamar aí o pessoal aí para assistir sua aula segunda-feira. Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Vitor. Tô entrando agora no pré-vestibular e quero convidar vocês aí para a gente estar começando o nosso curso de Física 3. E é isso aí, gente. A gente se vê na segunda. E eu vou deixar a Helena aqui continuar. Nós estudamos juntos, né? Só uma ressalva aqui. A gente estudou junto na faculdade e espero a presença de todos. É isso aí, gente. Segunda-feira, então, Ok, aula com o professor. professor. Obrigada. Professora, Boa noite. como que alguém consegue fazer faculdade de física? Eu não entendo isso em toda a minha vida. Gente, eu não vou enganar vocês, não. Fácil não é, mas é para o pessoal que gosta mesmo de alguma coisa mais difícil, mais hard. Mas, assim, igual eu falei para vocês, é muito interessante. A física, conceitualmente, e através da linguagem matemática também, eu sei que é um pouco mais abstrata, mas é super interessante, gente. Dá para se apaixonar, sim. Então, se alguém quiser fazer física aí, não desiste, não, hein? Quero ver vocês lá. Então, gente, mais um recadinho, professor Saulo, de Biologia, sábado, 16 horas, se eu não me engano, vai ter uma roda de conversa também sobre o assunto, a crise sanitária do Covid-19, então está todo mundo convidado, por favor, compareçam também, se puderem, né, faz parte das nossas atividades aqui no pré-vestibular, e hoje a gente vai ter a nossa primeira listinha também, porque agora a gente já tem um conteúdo aí para poder fazer a nossa primeira lista, e um roteirinho de simulador que durante a aula eu vou conversar com vocês. Então, sem mais demoras, porque a gente já está bem atrasado, eu vou compartilhar a tela e já sabe, né? Tem dúvida, abre o microfone e me chama. Então, vamos lá, vamos começar, vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Colocar no slide. Esperando abrir rapidinho aqui. Então, vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo e estão vendo o slide aí bem? Sim, professor. Sim. Então, tá bom. Só puxando um pouquinho da última aula, o que a gente viu na última aula? A gente viu ali o conceito de temperatura, que é o grau de agitação, né, das moléculas, vimos também o que é corpo quente, corpo frio, vimos também as nossas escalas de medição de temperatura, nós temos graus Celsius, Kelvin, que não é em graus, é uma escala absoluta, e Fahrenheit, que também é em graus. E hoje, então, o que nós vamos estudar? Hoje a gente volta com o assunto de calorimetria, né? Lembrando o que é calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro com temperaturas diferentes, 2 ou mais corpos. E a gente vai então estudar algo chamado mudança de estado físico, ou também chamado mudança de fase. E dentro da calorimetria, a gente vai estudar 2 tipos de calor, chamados calor latente e calor específico. Então, durante a aula, eu vou fazer também uma simulação com vocês, bem rapidinha, só, na verdade, mostrando, porque eu vou pedir um roteiro para vocês, de como a gente poder analisar esse fenômeno de mudança de estado físico. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma investigação com uma atividade, mas isso vai rolar aí durante a aula. Vamos seguir, então, vamos iniciar. Então, mudança de estado físico ou mudança de fase. Ela vai depender de alguns fatores. Esses fatores são relativos ao quê? A temperatura, a pressão e também quantidade de energia envolvida nesse processo.
Ou seja, vai haver transformações dos estados físicos e com eles, para acontecer esse processo de mudança, esse processo de transformação, eu vou precisar desses fatores para que isso ocorra. Temperatura, pressão e energias que estarão envolvidas nessas transformações, nessa mudança, nesse processo. Então, vamos lá. Vamos conhecer quais são os estados físicos da matéria. Eu possuo aqui, vou mostrar para vocês 3 estados físicos hoje. O sólido, o líquido e o gasoso. E quais são as mudanças de estados físicos? Condensação ou liquefação, calefação, evaporização, solidificação, fusão, vaporização e sublimação. Mas muitos alunos, gente, confundem estados físicos da matéria com mudança de estados físicos. Eu pergunto assim para um aluno geralmente, me fala a mudança de estado físico. O aluno chega e vira para mim ou escreve lá na provinha, geralmente fala, professora, líquido, gasoso, sólido. Não, estado físico da matéria é uma coisa e mudança de estado físico é outra. Estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e as mudanças essas que a gente vai conhecer, que eu citei agora. Então, a partir de hoje também, não vamos mais confundir estados físicos com mudanças de estados físicos. Beleza? Vamos lá. Então, vamos conhecer quais são os estados físicos da matéria. O sólido. Como é que o sólido se caracteriza? O sólido ele se caracteriza pelo formato definido e volume definido. A gente tem aqui, por exemplo, você vê como é que essas moléculas do sólido elas se comportam. Elas estão todas ali juntinhas, grudadinhas, né? Porque tem pouca movimentação, tem pouca agitação, ou seja, uma temperatura o quê? Baixa, menor temperatura. E o líquido? O líquido não há forma física definida, então não tem formato definido, mas o quê? Há volume definido. Então, lá no líquido, nosso famoso líquido, que é, por exemplo, a água, né, que nós somos também compostos dela, nós temos ali as moléculas mais, o quê? Intermediárias, nem tão grudadinhas e também nem tanto, o quê? Agitadas. E o estado gasoso? O estado gasoso, ele não tem nem forma, nem formato definido e nem volume definido. Né? O estado gasoso, a gente vê ali como é que as moléculas se comportam, elas estão todas espalhadas. Por quê? Porque o grau de agitação ele é muito maior. A movimentação das moléculas no estado gasoso, ela tem uma temperatura muito alta. Professor, beleza? Pode falar. as nuvens estão em que estado? Oi? As nuvens estão em que estado? Então, as nuvens, elas têm formato? Tem formato. É, Ou não tem formato? Ou é só... tem formato, tem formato. Então, aí o que você vai caracterizar? Você vai pensar comigo se ela tem formato e se ela possui volume definido. Ela não possui volume. E ela não possui formato, na verdade, porque você só vê o quê? Uma fumacinha branca, não? Você consegue pegar a nuvem? Você não consegue pegar a nuvem. O sólido você consegue ter um formato definido, você tem volume e você pega. Entendeu? A nuvem, então, seria em que estado? Gasoso? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, aproveitando esse gancho. Eu queria saber se vocês acham que gás e vapor eles são iguais ou diferentes e me respondam por quê. Alguém sabe? Gás e vapor. Bom, professor, pode repetir a pergunta? Falhou aqui um pouquinho. Gás e vapor, eu queria saber de vocês se gás e vapor são iguais ou são diferentes. E me explique o que vocês acham. Diferente? São diferentes. Por quê? O vapor Bom, seria vapor de água... Peraí, um de cada vez, vai. Pode falar, cara. O vapor, no caso, seria o resultado do processo de vaporização. E o gás seria um estado físico. O próximo colega, pode falar aí. Estado gasoso pode ser da água. O gás já pode ter outros compostos, como gás carbônico,
hidrogênio, é só uma suposição, né? Tenho certeza. Então, É isso que eu estou tentando entender. Então, nosso primeiro colega, ele falou muito bem. Quando eu falo de gás, gente, eu falo do próprio estado físico da matéria. O gás é o estado físico da matéria. Quando eu falo de vapor, eu faço uma referência ao estado físico, que é o estado gasoso. O vapor, vou dar um exemplo para vocês. Lá na chaleira, eu esquento ela com a água quente. O que vai acontecer quando ela vai ferver? Vocês veem que sai o que? Uma fumacinha dessa chaleira. Então, transforma ali o líquido para o estado gasoso, e o que eu vejo ali com essa água? Que ela vai se evaporando, vai gerando o quê? Vapor. O vapor é uma referência ao estado gasoso. Ele é uma característica desse estado. Então, gás é uma coisa, vapor é outra. Gás é o próprio estado físico da matéria, e o vapor, ele é uma referência a esse estado físico, ele é uma característica. Beleza? Vamos lá. Então, continuando, a gente já entendeu o que é o estado líquido, o estado gasoso, o estado sólido, e agora a gente vai entender um pouquinho o que são essas mudanças de fase. A gente tem a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, por meio do quê? De aquecimento. Eu não sei se vocês lembram da nossa última conversa, lá na nossa última aula, daquele ponto de fusão, né? Nesse caso aqui, né, a gente vai ter, então, a mesma coisa que eu falei da última aula. O estado sólido, a gente vai ter o nosso gelo, por exemplo, a gente vai aquecer ele e ele vai se tornar o quê? Água. Então, a gente tem esse estado aí exemplificado, que é a mudança de estado, uma mudança de fusão. Temos também agora a vaporização. A vaporização, então, é a passagem do estado líquido, acho que alguém falou também agora há pouco sobre ela, líquido para o estado gasoso. Só que esse processo ele pode acontecer de 3 formas diferentes. Então, dentro dessa mudança de estado físico, chamado vaporização, do estado líquido para o estado gasoso, ela ocorre através de 3 processos também de mudança de estado. E quais são esses processos? Eu até enumerei eles aí para vocês de vermelhinho, para destacar, porque esses 3 processos, eles fazem parte da mudança de estado da vaporização, né, para vocês não confundirem. Então, para que esse estado ocorra, a gente tem aí, primeiro, ebulição, que é a mudança do estado, né, todas são do líquido para o gasoso, mas ela acontece ao se aquecer o sistema uniformemente. A chaleira, que eu falei agora há pouco, é um exemplo desse processo. A calefação, que acontece de forma o quê? Repentina, de forma súbita, pois o material ele sofre uma rápida e significativa mudança de temperatura. Mas, professor, então me dá um exemplo aí de calefação. Por exemplo, ferro de passar roupa. Ele está numa temperatura tão alta, se eu colocar uma gotícula de água lá naquele ferro de passar roupa, o que vai acontecer? Chega até o som daquilo fritar, né? Você só vê até fumaça subindo ali. Então, esse é um exemplo de calefação. Mais um exemplo. Para as meninas aí que fazem prancha, a gente já sabe. Se deixar o cabelo um pouquinho molhado, o que acontece se a gente for passar a chapinha e a prancha também? Vai fritando, né? Vai, como é que eu vou dizer? Vai queimando o cabelo. E aí só sobe aquela fumacinha, de novo caracterizando esse estado. Também é um exemplo de calefação. Ou até mesmo quando a gente pega, por exemplo, a nossa frigideira e coloca ali o óleo, né? E vai fritar o hambúrguer, ele tá tão quente, a temperatura tá tão alta, que eu coloco o líquido ali e o que acontece? Só sobe aquele vapor, né? Só sobe aquela fumacinha. Então, são exemplos aí, por exemplo, repentinos aí de calefação. E evaporação, que também é um processo, né? Dentro da vaporização, que como é que acontece? É gradativamente. Pois o quê? Apenas a superfície de contato do líquido com o restante do sistema evapora. Mas e aí? Qual o exemplo de evaporação? Então, dando um exemplo de evaporação para vocês, por exemplo... secando, professora? Oi, fala de novo, não ouvi. Roupa secando é um exemplo? Exatamente. A roupa secando no varal. Você pega a roupa, coloca ela no varal, o que vai acontecer ao longo do tempo, gradativamente? Ela irá secar, vai evaporando aquele líquido. Outro exemplo também, por exemplo, de manhã,
se forma lá na rua uma pocinha d'água. Choveu, não sei. Aí, durante o dia, você vai lá, acontecia isso lá pelas 8 horas da manhã. Chega às 5 horas da tarde, você vai lá e não tem poça nenhuma mais. O que aconteceu ali com aquele líquido daquela poça? Gradativamente ele foi secando, ele foi evaporando. É igual quando a gente fala também que um rio evaporou. O que aconteceu com o rio? Ele secou. Então, são exemplos de evaporação. Então, esses 3 processos de mudança, eles ocorrem dentro da vaporização, tá, gente? Eles são 3 processos para que ocorra a vaporização. Então, continuando, né, com a nossa mudança de estado, a gente também tem a condensação ou liquefação, né? Passagem do estado gasoso para o estado líquido por meio do quê? De resfriamento. Então, aqui é o contrário, né? Aqui é do estado gasoso para o estado líquido. E como é que a gente observa isso? Qual é um exemplo disso aí? Por exemplo, a gente coloca uma latinha de refrigerante lá no freezer, lá no congelador, e o que forma ao redor dela depois que ela está bastante congelada? Uma camada, né? Você vê uma camada de resfriamento, né? Nas laterais, né, desse recipiente. Você traz para fora, coloca num copo, né? Esse líquido que vai estar bem gelado. O que acontece também ao redor desse recipiente, tanto na latinha quanto nesse copo, com esse líquido que está com uma temperatura muito baixa e resfriado? Vai formando gotículas ao redor desse recipiente. Então, é um exemplo que a gente fala que está condensando esse recipiente. Então, é um exemplo aí de mudança de estado de condensação, ou também chamado de liquefação. E também nós temos, né, a mudança de solidificação, que ocorre ao se reduzir ainda mais a temperatura, que resulta no congelamento, né, passagem do estado líquido para o estado sólido, o famoso cubinho de gelo que a gente põe na nossa forminha, coloca o líquido lá, vai resfriar numa baixa temperatura e ele se transforma em quê? Em cubinhos, né, de gelo em sólido. Então, do líquido para o sólido. E, por fim, a sublimação, que é a transição do estado sólido para o gasoso, ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Então, ela vai direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Esse processo, ele acontece quando a substância ela possui o quê? Alto nível de fusão, de ponto de fusão e alta pressão. A gente tem 2 exemplos aí, que eu coloquei para você, que é o nosso gelo seco, que eu acho até muito bonito, ele também tem essa referência característica, que é aquela fumacinha branca, né, quando ele se forma. Se eu não me engano, o ponto de fusão dele é menos 73 graus Celsius, se eu não me engano. E a nossa naftalina da vovó, que também é um exemplo de sublimação. Beleza? Então, vou apresentar para vocês um diagrama aqui, rapidinho. Ele é encontrado, gente, de diversas formas na internet, e cada professor faz um diagrama diferente. Eu resolvi pegar esse porque eu quero que vocês também entendam quando se aumenta a temperatura e quando se reduz a temperatura. Mas vocês fiquem à vontade para pegar, né, do que vocês acham mais organizado para vocês. Mas então vou explicar esse daqui porque que eu peguei ele. Olha, essa setinha aí vermelha para a direita, ela vai indicar para você o aumento da temperatura desses estados, dessas mudanças de estados. E essa setinha para a esquerda em azul vai ser quando vai reduzir a temperatura, beleza? Então vamos lá. Sólido para gasoso, o que vai acontecer? Aumento da temperatura. Qual que é a mudança? Sublimação, beleza? Gasoso para o sólido, redução de temperatura. O que acontece também? Sublimação. Então, diferença que um é o aumento da temperatura e o outro, redução de temperatura. Sólido para o líquido, fusão. Tem o quê? Aumento de temperatura. Líquido para o gasoso, vaporização, aumento de temperatura. Gasoso para o líquido, liquefação, redução de temperatura. Líquido para o sólido, solidificação, redução de temperatura. Deu para entender esse esqueminha? O que vocês acharam? Deu para entender? Sim.
Então, beleza, tá explicadinho, então. Isso. Tá explicadinho o esquema. Mas caso vocês quiserem pegar outro, ou até minha opinião depois, vocês podem me procurar. Falar, professora, o que você achou desse esquema aqui? Ele está muito confuso, está organizado. Aí fica à vontade, pode me procurar também, que se pedir a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Então, outra questão também, antes que eu esqueça, tem um caderno organizado. Gente, eu já falei isso na última aula para vocês escreverem quando estudarem, porque é o seguinte, por exemplo, seria interessante, né, vocês colocarem, estados da matéria. Aí coloca em preto. Mudança de estado, em azul. Aí lembra daqueles 3 que são processos da vaporização? Aí coloca em preto. Faz um caderno mais colorido, mais organizado. Não precisa ter letra bonita, não. A professora aqui também não tem letra bonita. Mas eu costumo me organizar mais ou menos assim, com um caderno mais colorido, para evidenciar que são coisas diferentes. Porque aqui, em questões do Enem e pré-vestibular, principalmente, você pode se confundir muito com o conceito físico. Eu fiquei até preocupada na última aula, com vocês não sabendo o que era corpo, por exemplo, né? O que é energia, o que é corpo. Então, assim, o conceito físico ele é importante. Então, se vocês puderem ter essa organização, seria interessante até para vocês mesmos se ajudarem a estudar, beleza? E agora, então, eu vou mostrar para vocês, gente. Eu não sei, eu até queria saber de vocês. Vocês já trabalharam com esse simulador chamado PET? Já ouviram falar? Não. Não. Ninguém? Então, beleza. Então, o FET, gente, não tem só a disciplina de física nele. Tem química, tem matemática, tem português. Só que a gente vai pegar aqui, né, para a nossa matéria, e é um simulador que a gente pode fazer alguns experimentos com ele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente tem uma simulação de mudança de fase, que seria interessante trabalhar com vocês. Não é nada complicado, deixa eu sair daqui, não é nada muito complicado, mas para início eu vou trabalhar algo bem básico, mas eu quero usar esse simulador com vocês um pouco de mais vezes para vocês entenderem, né? Deixa eu só colocar o link aqui. Olha, roda em Android, tá? Não se preocupem, roda também no computador. Não é tão pesado dependendo da simulação. Eu vou colocar o link direto lá no roteiro. Mas aí vocês vão ver aqui, tá? Os estados da matéria. A gente vai dar um play aqui. Aí a gente vai clicar aqui em estados. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Sim. Então tá, olha, o que a gente tem aí? Na parte direita, nós temos alguns átomos e moléculas. Né? A gente tem o neônio, a gente tem o argônio, a gente tem o oxigênio, a gente tem a água. A gente também tem o que? Os nossos estados físicos da matéria. Temos o sólido, o líquido e o gasoso. E aqui a gente tem o que? A temperatura. A gente tem tanto em Kelvin quanto graus Celsius. Eu mudei que estava em Kelvin, coloquei graus Celsius porque a gente utiliza mais comum no nosso dia a dia. Então, o que eu vou querer de vocês lá nesse roteiro? Vocês vão investigar para mim o que acontece, por exemplo. Vou dar um exemplo, vou colocar, deixa eu ver. A água. Se eu esquentar esse recipiente aqui, ó, a temperatura vai subindo. O que vai acontecer com as minhas moléculas? Eu já sei, né? A gente já estudou, e agora a gente vai conseguir visualizar esse aumento de temperatura. O que acontece? Olha lá. Vai aumentando, e as minhas moléculas, elas vão se separando, elas vão o quê? Gasoso? Não, aí você... pode ser o estado gasoso, que o estado gasoso também, né, igual a gente falou, mas aqui eu estou fazendo com a água, por exemplo, se eu esquentar o recipiente, igual a gente falou, né, por exemplo, uma chaleira, ela se transforma realmente, né, na vaporização, mas o estado físico da matéria é o estado gasoso com maior agitação, beleza. E se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer com as minhas moléculas?
Vai Elas vão se unir, né? Grau de agitação. Tomar cuidado para não confundir estado com mudança de estado, hein, gente? Vai diminuindo, vai diminuindo. A tendência é que elas... Deixa eu ver se elas... Bem diminuindo mesmo, para ver quando elas vão voltar e vão grudar de novo. O que eu quero de vocês é que vocês vão pegar cada comportamento de cada átomo e cada molécula, em cada estado físico, e vão começar a observar o que acontece com cada uma. Se a temperatura é a mesma em todos os estados, se quando vai mudar o estado, a temperatura de cada molécula vai ser a mesma ou não. Ah lá, tá vendo? Olha como é que elas ficaram. Em baixo nível de temperatura. Tudo juntinho. Conseguiram entender? Mais ou menos Sim. aqui? Então, beleza. Aí tem o oxigênio, aí dá para trabalhar muita coisa, gente. Dá para fazer muita coisa. No roteiro eu vou explicar mais ou menos aí qual vai ser a minha intenção. Vocês vão ter que analisar vai ter uma tabelinha de temperatura, vai ter algumas perguntas que eu quero que vocês respondam. Nada difícil, dá para ver que dá para mexer tranquilamente, né? Dá para resetar aqui nessa setinha amarela. E aí eu vou pedir, então, para vocês analisarem, investigarem esses estados físicos aqui e como comporta cada molécula aí em alta temperatura e baixa temperatura. Deu para entender, gente? Professora, Oi, pode falar. no caso ali, quando você fez o exemplo da água, se você for aumentando a temperatura, por exemplo, se aquele recipiente ele for fechado, quando aquelas moléculas de água entrarem em contato com o recipiente, elas vão condensar se o recipiente estiver numa menor temperatura? Elas só vão condensar, que é aquele estado de condensação, quando elas resfriam. Não vai ser com aquecimento. O estado de vaporização só acontece, condensação só aquece com resfriamento. Entendeu? Então, no caso, tipo assim, se aquele recipiente, se entrar em contato com a superfície daquele recipiente, ela poderia condensar se o recipiente estiver uma menor temperatura? Não, nesse caso não. Para acontecer a condensação, você precisa que esse recipiente ele esteja muito gelado. E aí, por fora, nas extremidades dele, que vai vir essas gotículas, que aí a gente chama de condensação. Eu não sei se você está falando condensação de forma equivocada, ou se você está realmente falando do estado, da mudança de estado físico, que é a condensação, né? Ou eu entendi errado? Você está falando da mudança de estado físico da condensação? Isso, porque no caso essas moléculas com aquecimento, elas iriam para o estado gasoso. Teria essa troca de estado físico. Então, mas aí quando você... elas entrassem em contato, elas voltariam para o líquido. Só que no caso, como vai ter o aquecimento, esse recipiente vai estar quente também. Então, exatamente, mas aí você não tem uma estado de mudança, uma mudança de estado físico, que é a condensação, porque a condensação especificamente, você não vai aquecer, não terá aquecimento. Ela vem de um resfriamento para a temperatura ambiente. E pela pressão que nós temos atmosférica também, ela cria um condensamento nas laterais do meu recipiente. Então, com o aquecimento, não há essa transformação, não há essa mudança. No caso, só acontece na mudança de estado e condensação quando há resfriamento, beleza? Beleza, obrigada. De nada. Então, vamos continuar a nossa aula aí, de onde parou, o FET, beleza, já mostrei, então vai ter roteirinho para a próxima aula. E agora a gente, então, vai estudar tipos de calor. E aqui nós temos dois tipos de calor a ser estudado. O calor específico e o calor latente. E quando eu vou ter esses tipos de calor? O corpo vai variar de temperatura em um deles, ou o corpo vai mudar de estado físico em um deles. Então, eu tenho esses dois tipos de calor quando há variação de temperatura ou quando houver mudança de estado. Então, o nosso primeiro tipo de calor é o calor chamado calor específico, ou também chamado de calor sensível. E a gente tem aí, para atormentar vocês, a nossa primeira equação da noite, né, apresentada. E o que ela nos diz? Ela nos diz que o calor específico, primeiro que ele é uma característica de cada corpo, de cada substância que eu vou trabalhar.
né? Cada substância, a água tem um calor específico, o alumínio tem um calor específico, o ferro tem um calor específico. Então, cada corpo, cada substância, ela tem um valor de calor específico. E ele é igual à quantidade de calor absorvida ou emitida sobre a massa desse corpo, dessa substância, vezes a variação de temperatura que é dada aí pelo meu ΔT. Gente, ΔT aqui não é tempo, tá? É temperatura. Essa questão do sistema internacional de unidades, ela também é algo que nos atormenta como professor de física. Porque se você me der, por exemplo, você vai lá no mercado, você não compra 300 segundos de mussarela. Você não compra 200 metros de presunto. Então, se você me dá erroneamente, né, a unidade, você não está entendendo o que você está fazendo. Então, sempre fica prestando atenção nessa questão da unidade. Eu vou falar aqui também como é que a gente vai trabalhar dentro dos tipos de calor, para que você não erre e entenda aquilo que você está fazendo. Então, consequentemente, a quantidade de calor absorvida ou emitida é igual à massa do meu corpo, da minha substância, vezes a variação de temperatura, vezes o calor específico. Variação de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial. E como é que a gente vai trabalhar essa questão de unidade de medida? A gente vai trabalhar aqui ou com calorias ou com joule. E eu vou falar daqui a pouco o porquê que a gente usa caloria e joule. Se a gente trabalhar com calorias, que vai ser a quantidade de calor absorvida ou emitida, a minha massa vai ter que estar em gramas, tá? Calorias, a massa vai ter que estar em gramas. A temperatura, tanto em calorias quanto em joule, vai ser graus Celsius. Então, tem que ser graus Celsius. Beleza? E o meu calor específico, se eu trabalhar com caloria e grama, ele vai ter unidade de cal barra grama graus Celsius. E se eu trabalhar com joule, eu vou ter a massa em quilograma, minha temperatura continua em graus Celsius, e tem até um errinho aqui, porque não deu tempo de consertar, mas antes de passar o slide, eu vou consertar. O calor específico, quando é joule, vai ser joule barra quilograma, tá? Não é grama, não. Quilograma, graus Celsius. Beleza? Deu para entender o sistema aqui internacional de unidades, o que vocês vão usar? Deu. Deu? O joule é para medir o que mesmo? Energia. Energia. Ah, Isso. tá. Obrigada. Energia. Os dois medem energia, mas eu vou falar daqui a pouco do joule e da caloria. Mas deu para entender? Se for caloria, grama, graus Celsius, e cal barra grama, graus Celsius. Se for joule, quilograma, graus Celsius. Se o calor específico, joule barra quilograma, graus Celsius. Beleza? Então. Entendi. Obrigada. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Então, calor sensível à variação de temperatura. E aqui eu botei um exemplinho também, porque vocês sempre confundem essa questão de equações. De um jeito no livro aparece, aqui no meu caderno está de outro, o professor passou de um jeito. Então aqui eu só, esse delta, teta, que foi até um probleminha que a gente fez na última aula também, ele também quer dizer variação de temperatura, tá, gente? Eu só coloquei desse modo diferente para vocês verem que existem dois modos da gente falar de variação de temperatura. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o calor específico da água, para uma caloria fornecida com uma massa de 1 grama, uma variação de temperatura aí de 1 grau Celsius, só substituindo aí, né, colocando o meu calor específico da água para a esquerda, né, calculando, daria o quê? 1 cal por grama graus Celsius, beleza? Então, cada substância, cada corpo, ele vai ter um valor. Tem uma tabelinha, depois eu posso colocar também para vocês. Cada corpo, ela vai ter um valor, geralmente, a gente fornece nos problemas o calor específico, o valor do calor específico. Continuando só, para a gente dar uma leve, né, revisada aqui, mas o que é caloria, né? A gente, geralmente, no dia a dia, sempre está assim, esse alimento tem tantas calorias, mas por que a gente fala caloria? Porque, historicamente, gente, a definição de calorias, ela era a quantidade de energia necessária
para elevar agora, como a gente viu agora, em 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de água. E por isso nós vimos que o calor específico da água é, por definição, então, igual a 1. Então, historicamente, ela foi utilizada com essa finalidade. Mas ela não faz parte do Sistema Internacional de Unidades oficialmente. Porque quando a gente se refere à unidade de medida para calor, ou unidade de medida para energia, a gente, como eu falei agora, a gente se refere a joule. Não só a energia térmica, a quantidade de calor, mas também outros tipos de energia, né? Potencial gravitacional, energia cinética. Então, geralmente, a gente usa oficialmente o joule. Mas aqui, a gente trabalha com essas duas definições, por isso a gente tem que ficar ligado aí quando a gente trabalhar nas nossas unidades de medida. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto que decorem fórmula, então vamos olhar bem para a nossa equação e ver, então, o que é isso quando eu observo um fenômeno físico. Eu trouxe uma primeira hipótese de um experimento 1, a gente vai utilizar aqui para investigar melhor a nossa equação aqui do calor sensível. Eu tenho 2 corpos, eles são idênticos. Eles possuem o quê? Massas iguais. Eles têm o mesmo calor específico, ou seja, são feitos do mesmo material. Então, peguei aqui, 2 corpos, mesma massa, são feitos aqui do ferro, então tem o mesmo calor específico. Então, o que a minha equação ela vai dizer para mim nessa hipótese? Ora, tenho massa igual, calor específico igual, o que vai acontecer com a variação de temperatura e a quantidade de calor fornecido? Se elas são proporcionais, porque é uma equação aqui proporcional, então quanto mais fornecimento, quanto mais quantidade de calor fornecido, o que acontece com a minha variação de temperatura? Ela vai o quê? Aumentar. No caso da massa e do calor específico, eles serem iguais. E, ao contrário também, quanto menos quantidade de calor fornecido, o que vai acontecer com a minha variação de temperatura? Ela vai diminuir, beleza? Essa é a minha primeira hipótese aqui para entender a minha equação. E no segundo experimento, minha segunda hipótese, eu vou ter 2 corpos, eles vão ter o quê? Massas diferentes, porém, mesmo calor específico e mesmo material. Então, ferro, também são feitos de ferro, mesmo calor específico, porque são feitas do mesmo material, porém, o maiorzinho aí, vamos colocar que ele tem 2 kg, e o menorzinho, 1 kg. Ora, meu calor específico é igual. Aqui vamos supor também que a variação de temperatura ela seja igual. O que vai acontecer na relação de proporcionalidade entre a minha massa e a quantidade de calor? Por exemplo, eu forneço 1.000 calorias para o meu corpo ali de 1 kg. Se eu pegar o corpo de 2 kg, qual a quantidade de calor que eu vou ter que fornecer? Vai ser o dobro, certo? 2.000 calorias. Por quê? Porque quanto maior for a quantidade de calor fornecida, maior massa. Ou seja, aquele que tem maior massa, nesse caso, precisa de maior quantidade de calor fornecida. Beleza? É uma equação proporcional. E na terceira hipótese, no terceiro experimento. Agora eu tenho 2 corpos com massas iguais, porém calor específico diferente, porque eles têm materiais diferentes. Então, um é feito de ferro, o outro é feito de madeira, então cada um tem um calor específico. O que vai acontecer agora aqui com a minha equação? O que vai acontecer? Porque o calor específico aqui não vai ser igual, eles são diferentes. Então, aqui, como o calor específico é diferente, ele não é igual, cada uma vai ter uma quantidade de calor diferente fornecida. Supondo aqui também que a variação de temperatura seja constante. Então, aqui eu vou ter que calcular para cada uma quantidade de calor fornecida. Por quê? Porque elas têm calor específico diferente, não são feitas do mesmo material. Beleza? Deu para entender a proporcionalidade das equações? Deu sim, professor. Então, tá bom. Seguindo, então, agora a gente tem o nosso segundo tipo de calor, que é o calor chamado calor latente.
Então, se o calor sensível e específico, ele tinha variação de temperatura, no calor latente, a gente tem mudança de estado físico. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que a quantidade de calor necessária, a mudança de fase ou mudança de estado físico, quando a substância está no ponto da mudança, é igual à massa desse corpo, dessa substância, vezes o calor latente de mudança de fase da substância. Então, lá no calor específico e sensível, cada substância, cada material, cada corpo, possui um valor, correto? E aqui, no calor latente, também. Agora, cada material, cada substância que eu vou trabalhar, cada corpo, ela vai possuir um valor de calor latente. Porém, aqui não há variação de temperatura, há mudança de estado. E as medidas que nós vamos utilizar aqui. Nossa quantidade de calor. Se for joule, massa em quilograma, calor latente em joule barra quilograma. Se for caloria, massa em gramas, e o calor latente, caloria barra grama. Beleza? Deu para entender o calor latente? Deu. Professora, é mais ou menos o que acontece assim, em relação ao ouro, né? Que está no estado sólido, aquece muito, ele fica mais líquido, alguma coisa nesse sentido? Você está falando do calor latente? Isso. Então, no calor latente, o que acontece? A gente trabalha com substâncias puras. Eu vou explicar agora um pouco melhor e eu vou dar o exemplo de quais substâncias que a gente trabalha no calor latente. Então, as substâncias puras, só um minutinho, mas a gente vai tirar essa dúvida agora. Ó. Substâncias puras, materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperatura são constantes. Ela pode ser de duas formas. Substâncias simples, que são compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico, ou substâncias compostas, que são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Agora vai vir um exemplo, ó, de substâncias puras que nós temos. Substâncias puras simples, gás hélio, o gás oxigênio, o fósforo, o enxofre. Substâncias puras compostas, dois elementos químicos aí, água com H2O, ácido clorídrico, HCl, dióxido de carbono, CO2, o etino, C2H2. Então, quando a gente trabalha com calor latente, né, que há essas mudanças de estado, né, a gente trabalha com substâncias chamadas substâncias puras. Então, geralmente, a gente trabalha com esse tipo de substância. A água é uma substância pura também, entendeu? Não só com mudança de estado, mas que essa substância, ela também se enquadre nessa característica de substância pura, né? Nessas características que eu acabei de revisar com vocês. Então, seguindo aí, só para a gente tentar entender também essa equação aí de calor latente, por exemplo, eu tenho um bloco de gelo de massa 1 grama, bem pequenininho. Nós temos aí uma mudança de estado físico chamada fusão de gelo, e ele nos fornece o calor latente do gelo aí, que é 80 calorias barra gramas. Então, o que acontece? Também é uma equação de proporcionalidade. Então, quanto mais eu forneço calor aqui, para que haja mudança de estado, o que acontece aqui com a minha massa? Se a minha massa for maior, eu preciso de uma quantidade de fornecimento de calor também maior. E quanto maior o valor do meu calor latente, ali também maior quantidade de calor eu vou ter que fornecer para que haja mudança desse estado físico ou mudança de fase. Beleza, gente? Deu para entender? Alguma dúvida aí? Entendi, professora. Eu achava assim, que toda substância composta ela não fosse pura. Tem a substância simples que era pura, entendeu? Por ter só uma, se formar só por uma substância. Entendi. É porque geralmente a gente confunde bastante, porque a gente não lembra do conceito de substância pura. Por isso que eu até relembrei ele aqui.
porque esses conceitos, na verdade, eles são dados mais com o professor de química, né? Mas no calor latente a gente precisa caracterizar, porque a gente só consegue ter uma temperatura constante, não haver temperatura, variação de temperatura com esse tipo de substância, porque é uma característica específica dessas substâncias. Então, por isso que eu trouxe os exemplos, porque quando eu falar de calor latente, tem mudança de estado. Beleza, mas ela é uma substância pura para ser trabalhada no calor latente? Por isso eu trouxe aí, para a gente dar uma melhor compreensão desse conceito. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, então, gente, para os exemplos, que eu já estou correndo aqui com essa aula hoje, que a gente ficou um pouco atrasado, né? Da Unifor do Ceará, a gente tem, então, um cubo de gelo. Ele tem o quê? Massa de 100 gramas. Inicialmente, a temperatura é de menos 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial dele ali, menos 20 graus Celsius. Ele é aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Opa, já sei que tem uma mudança aqui, né, do sólido para o líquido, que é o quê? Mudança de estado de fusão. Beleza. Tem variação de temperatura. Tem calor específico. Dados, calor específico do gelo, 0,50 cal/grama, graus Celsius. Calor específico da água, 1 cal/grama, graus Celsius. E calor de fusão, porque eu sei que tem calor latente aqui também, correto? Que é 80 cal/grama. As quantidades de calor sensível e de calor latente trocados nessa transformação em calorias foram respectivamente. Então, ele quer a quantidade de calor específico, sensível, e de calor latente, porém, ele já colocou aqui que é em calorias. Ora, se é em calorias, eu tenho que verificar. Está todo mundo lá em grama? Deixa eu ver que massa está em grama. Graus Celsius, cal/grama, graus Celsius, poxa, beleza, cal/grama. Então, preciso mudar alguma coisa aqui? Não preciso. Então, vamos seguindo. Então, aqui eu encontro, como eu pude ler ali no problema, 3 tipos de calor. Primeiro ali, o calor específico do gelo. Então, eu vou calcular a massa 100 gramas, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, e a variação de temperatura. Inicial, final, 0, que é que eu estou pegando aquele ponto lá de fusão, né, que eu falei para vocês lá na escala Celsius, que eu vou fazer o quê? Pegar esse menos 20 graus Celsius e elevar até esse ponto de fusão, 0 graus Celsius. Aí, então, temperatura final, 0, porque eu estou elevando a temperatura de menos 20 até 0. E a temperatura inicial aí, menos 20. Então, fazendo a nossa continha, a gente vai achar o nosso primeiro calor sensível, primeiro calor específico, que ele vai ser dado por 1000 calorias. A quantidade de calor que nós temos ali, no caso da substância da água. Massa, 100 vezes 1, que a gente já viu, também já foi fornecido o nosso calor específico da água, e eu vou elevar o quê? Agora eu vou elevar de 0, que é o meu ponto ali, na escala graus Celsius, até 40 graus Celsius. Então, final, 40 menos inicial, que é o 0. Calculando, eu vou ter, então, minha segunda quantidade de calor aqui, que é 4.000 calorias. Já calculei, então. Aqui também, gente, no slide aqui, depois eu vou corrigir, é o segundo errinho que tem nesse slide. Eu vou somar, então, os meus calores específicos, e nesse caso é uma soma, tá? Não é multiplicação, não. Então, 4.000 calorias, mais 1.000 calorias, eu tenho uma quantidade de calor aqui sensível, calor específico, de 5.000 calorias. E, por fim, eu vou calcular a minha quantidade de calor latente. Então, massa, 100 vezes o calor latente da fusão aí, que eu tenho de 80. Multiplicando, então, meu calor latente, eu vou achar um calor aí de 8.000 calorias. Beleza, então respondi o problema. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Então, beleza. Professor, Oi. você troca o sinal do calor total, né? Calor específico total. Acho que multiplicando. Aí depois aí é soma, né? É uma Mas soma, mais tá? ou menos. Tá errado aqui.
Nesse caso, eu vou depois corrigir quando mandar para vocês, beleza? Não, beleza. Eu queria pedir para a senhora só repetir o Q3, o calor 3 ali. O calor 3 é o seguinte, a massa que já foi fornecida, né? A gente tem 100 gramas lá, vezes 80, que é o meu calor latente, que também foi fornecido no problema. O calor latente dessa mudança de estado físico, que é a fusão. Então, aí multiplicando 100 a massa vezes o calor latente, dá 8.000 calorias. Entendi. Obrigada. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Então vamos seguir. Não, é que tem que ler, né? Reler o problema e tal, e encaixando, né, as informações que tem, né? Exatamente. Um pouco rápido. Qualquer Mas coisa. relendo e vendo o problema, dá para encaixar e saber de onde sai. Qualquer coisa, gente, eu vou mandar também. Agora vocês vão trabalhar bastante, porque vocês vão ter lista. Vocês podem também me procurar, não tem importância não. O pessoal me procurou essa semana aí, do slide que eu dei da última aula, de alguns exercícios, e pode perguntar para eles ali, eu respondi prontamente cada um deles. Então, assim, se tiver dúvida, me pergunta, eu explico com mais calma. Hoje estou acelerado um pouquinho aqui, porque a professora passou um pouquinho do tempo, mas eu respondo com calma no WhatsApp, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá no exemplo 2. Determine a quantidade de calor em quilocal necessário para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Também dá o calor específico do gelo e dá o calor latente da fusão do gelo, que é o nosso estado aqui, nossa mudança de estado físico. Então, aqui também a gente vai ter 3 tipos, só que aqui, gente, vai ter que converter. Por quê? Porque ele está pedindo a quantidade de calor, e aqui também é total, ele não quer só calor específico separado, igual no primeiro problema, e nem o calor latente, ele quer calor total para essa transformação. Então, eu vou ter que colocar em quilocal. E eu tenho aqui a massa em quê? Em quilogramas. Então, a gente vai ter que fazer algumas conversões. Nesse caso, eu vou passar quilograma para grama, para trabalhar com caloria. Então, eu tenho 2.000 gramas. E a variação de temperatura, aí, quando a gente fala do primeiro calor específico, que é do gelo, a gente faz a mesma coisa. Nesse caso, eu vou elevar de menos 5 graus Celsius ao ponto zero, na variação de temperatura. Então, 2.000 vezes 0,5, que é o calor específico, vezes 5, que é a minha variação de temperatura. Então, a primeira quantidade de calor sensível, eu achei aí 5.000 calorias. Ah, como é que eu vou passar para quilocalorias? Lembrando que quilo, né, é 10 elevado à terceira potência, então a gente faz o quê? A gente divide aí por 1.000. Então, fazendo essa divisão, a gente acha 5 quilocal. Calor latente, né, de fusão, a gente tem também, massa 2.000 calorias, vezes 80, que é dado também no problema, 160.000, e a gente passando essa caloria para quilocal, também dividido por 1.000, eu acho 160 quilocal. E a terceira, que é o calor específico, no caso da água, eu também tenho que fazer esse cálculo, minha variação de temperatura, agora passando ali de 0 para 5 graus Celsius, que é a minha temperatura final, a gente vai ter aí, então, a massa 2.000 gramas, vezes o calor específico da água, vezes a minha variação de temperatura, acho aí 10.000 calorias, divido por 1.000, acho 10 quilocal. Aí eu faço a soma total de todos, né, dos 2 calor específicos que eu encontrei, mais o calor latente, e fica aí 175 quilocal. Beleza? Alguma dúvida nesse problema, pessoal? Alguma dúvida? Mais ou menos, mas assim, mas deu para entender que tem que fazer um por vez, né? E depois somar os resultados todos, não é isso? Se ele te pedir o calor total dessa transformação, sim. No primeiro, ele te pediu o calor específico dela e o calor latente. O calor latente é o calor para mudança, né, de estado físico. Então, aí você teve que fazer a soma do calor específico e calcular separado o calor, né, latente. Latente. Exato.
Então depende daquilo que ele te depois pedir. juntar tudo e dar, para poder ter o resultado do que local, não é isso? Aí nesse problema agora ele pediu em que local. Aí vai depender de cada Entendi. situação. Denunciado, né? Eu passei alguns exercícios aí, dá para vocês treinarem isso também, tá, gente? Que aí vocês vão conseguir fazendo, quando a gente faz lista, por isso que é bom também fazer. A gente consegue entender melhor, beleza? E agora a gente chega ao fim aí, com Cebolinha aí, falando, né que ele tá com tanto frio, mas tanto frio, que ele não pode nem falar certas palavras, porque se ele falar água, acontece uma mudança de estado, né? Vai do estado líquido para o estado sólido. Então, gente, por aqui fica a aula, mas espera aí, só um minutinho que eu vou conversar com vocês, eu vou voltar rapidinho aqui pro Meet. Eu quero dar 2 recadinhos para vocês. Só um minutinho. Então, gente, só para lembrar aqui, eu vou deixar uma lista. Tem alguém falando que está pedindo socorro para os universitários. Mas aqui, só para lembrar, a lista vai ser uma lista com 11 exercícios. Tem exercícios fáceis, tem exercícios conceituais e tem os exercícios mais elaborados, um exercício específico com gráfico. Então, vocês podem me procurar se tiver alguma dúvida quando fizer a lista de exercícios. Vou deixar também o roteiro do nosso simulador, né, para vocês fazerem uma investigação quando observarem lá as moléculas, a temperatura, os estados. E também, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, mais alguma dúvida, algum comentário? Acho que por hoje não, professora. Depois que a gente pega nos exercícios, que a gente, né, vai vendo as dúvidas e tudo. O pessoal A tá gente vai se confuso. falando. O pessoal tá meio confuso. É, Pode falar. De cara dá uma, né? Dá um susto. Nada que, né, dos exercícios não clareia. Alguém mais? Ô, professora, Oi. a senhora pode postar o assunto da próxima aula? Tá bom, gente. Gente, perdão, eu falei que eu ia fazer isso na semana passada e não fiz, mas eu vou fazer na próxima, tá bom, gente? Não,